ano 540 d.C. O Império Bizantino. O que restou de Roma no Oriente ainda irradia poder. Sua capital, Constantinopla, não é apenas uma cidade. É o centro do mundo conhecido, protegida por muralhas lendárias. Liderando esta glória está o imperador Justiniano I, obcecado em reviver o passado romano e expandir suas fronteiras a qualquer custo. O legado de Justiniano não era apenas militar, era também legal. Ele havia criado o Corpus Juris Civilis, a base do direito legal moderno. O Palácio Imperial era a sede da ordem. A vida seguia regras estritas, refletindo a crença na ordem divina e imperial, uma ordem que a natureza estava prestes a desafiar. O coração espiritual e arquitetônico do império era a Hagia Sophia. Concluída em 537, ela representava a união do poder terrestre e divino. Os cidadãos a viam como a prova irrefutável da proteção de Deus sobre a cidade. Eles achavam que nenhum desastre poderia tocar essa nova Jerusalém. Os fóruns eram o palco da vida pública. Pense no Fórum de Constantino ao meio-dia. O ruído era ensurdecedor. A pechincha dos mercadores, os anúncios oficiais, o som das ferraduras. O comércio era a veia vital de Bizâncio, uma rede complexa que ligava a capital ao Egito, Pérsia e Além. A ironia é que essa mesma rede de vida se tornaria o vetor da morte. As estradas romanas ainda estavam ativas. Cavalos e mulas eram o motor do transporte, mas a base de toda a movimentação logística era o navio. O suprimento contínuo de trigo era vital para Constantinopla. A distribuição de pão subsidiada mantinha a população calma. Mas eram esses navios graneleiros vindo do rio Nilo que trariam o primeiro surto fatal. O hábito romano das termas persistia. Os bizantinos consideravam os banhos diários essenciais para a saúde e a socialização. Era um ponto de encontro de todas as classes, embora a água fosse um agente de limpeza. A aglomeração e a frequência nos mesmos locais de lavagem acabavam por criar um ambiente perfeito para a propagação. Uma lição que a humanidade só aprenderia muito mais tarde. A medicina bizantina era avançada para o seu tempo, combinando o conhecimento de Galeno e Hipócrates com novas práticas clínicas. Existiam hospitais bem organizados, muitas vezes ligados a monastérios. Contudo, a causa das doenças ainda era largamente atribuída a desequilíbrios humorais ou castigos. Eles não tinham a menor ideia da existência de bactérias. A comida nobre e a popular eram distintas. Enquanto os ricos desfrutavam de carne assada e vinho temperado, a dieta comum era pão, azeite, queijo, legumes e papas de cereais. O mais curioso era que a preparação do pão, o alimento base, muitas vezes atraía roedores para os moinhos e armazéns, inadvertidamente colocando a população em contato próximo com o hospedeiro da praga. Justiniano mantinha um exército caro e poderoso, com soldados profissionais bem treinados. Sua ambição militar era a reconquista da Itália e do norte da África. Eram esses soldados em movimento, viajando e acampando, que involuntariamente espalhariam a doença a longas distâncias, transformando a praga local em uma pandemia imperial. O primeiro dominó caiu em Pelúsio, no Egito, em 541. Ninguém percebeu o que estava acontecendo. A morte dos ratos era vista como um fato cotidiano. Quando as pulgas infectadas pularam para os humanos, a contagem começou. A bactéria Yersinia pestis havia evoluído para se tornar a mais eficiente máquina de matar do planeta. No ano seguinte, 542, o flagelo chegou a Constantinopla. Trazida pelos ratos nos navios de grãos, ela se espalhou primeiro pelos bairros portuários superlotados. A reação inicial foi de negação, mas quando os bubões apareceram nos ricos e nos pobres, o pânico tomou conta. O historiador Procópio de Cesareia, presente na cidade, registrou o terror. Ele descreveu a doença com detalhes angustiantes: o delírio, os bubões e a velocidade da morte. Segundo seu relato, a peste era indiscriminada, atingindo até a nata da sociedade. Seus escritos se tornaram a crônica mais sombria daquele século. A fé, que era o alicerce, se quebrou. Padres e bispos hesitavam em visitar os doentes por medo de infecção. Os rituais funerários, cruciais para a crença cristã, foram abandonados. O medo de que a alma do morto fosse perdida sem a extrema-unção aumentava o desespero coletivo. O castigo de Deus parecia inevitável. A cidade perdeu a capacidade de lidar com a morte. Com até 10.000 mortos por dia, os cemitérios transbordaram. A solução foi grotesca. Valas comuns gigantescas, e até mesmo os corpos eram empilhados nas torres de vigia das muralhas, ou simplesmente jogados no mar. O cheiro de decomposição era constante, tomando conta da atmosfera daquela que seria a nova Roma. Nem o poder imperial foi imune. O próprio Justiniano contraiu a peste. O choque foi imenso. Por semanas, o império ficou sem líder efetivo, dependendo da coragem e influência de sua esposa, a imperatriz Teodora, que administrava a crise enquanto o imperador lutava pela vida. Sua sobrevivência foi vista como um milagre.
Mas o dano à autoridade imperial era irreparável. A praga se espalhou para o campo, dizimando a mão de obra agrícola. Campos de trigo ficaram intocados, levando a uma crise de fome nas cidades que haviam sobrevivido ao pior da peste. A escassez de pão e a alta dos preços forçaram a desintegração social, com saques e migrações desesperadas. A terra antes fértil virou um deserto demográfico. O exército de Justiniano, que deveria reconquistar o Ocidente, desmoronou devido à doença. Não havia homens para marchar, nem dinheiro para pagar os que restavam. As campanhas na Itália estagnaram. A praga fez o que nenhum inimigo externo conseguiu: paralisou o império. O sonho de renovar o império havia se tornado impossível. O pior não era a primeira onda, mas sim as sucessivas recorrências que se estenderam até o século VIII. A praga se tornou uma ameaça endêmica. As gerações nascidas após 542 viveram sob a sombra constante da morte. O trauma psicológico foi profundo, levando a um pessimismo cultural e a uma perda de fé na capacidade humana de controlar o próprio destino. A praga de Justiniano criou um vazio de poder e uma fraqueza demográfica sem precedentes. No século seguinte, o Islã nasceu e se expandiu rapidamente para fora da Arábia. O Império Bizantino, empobrecido, despovoado e militarmente esgotado pela peste, não conseguiu resistir eficazmente. As perdas territoriais foram catastróficas, redefinindo o mapa do Oriente Médio. A praga de Justiniano não foi apenas o fim de um sonho imperial, foi um dos maiores desastres demográficos da história humana. Ela enfraqueceu o império no momento mais crítico, pavimentando o caminho para a Idade Média que conhecemos. Uma era de cidades menores, menos comércio e um medo profundo do invisível. A lição é atemporal. Mesmo os impérios mais poderosos são vulneráveis, e a história como bacilo sempre pode retornar. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar neste capítulo sombrio da história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima viagem pelas eras.